O De La Cruz fez até uma boa estreia hoje. Acho que o melhor jogador foi o Cebolinha, mas o De La Cruz fez uma boa estreia. E eu acho que ele tem tudo para ser o diferencial do Flamengo nessa temporada. Mas o Tite precisa saber usá-lo. Nós vamos conversar já sobre isso, as formas que o Tite está pensando para montar esse time. Gustavo, eu estou ansioso para ver uma série de coisas que eu quero discutir, inclusive porque o Tite fez duas escalações completamente diferentes, inclusive em termos táticos. Eu quero conversar isso com vocês. Isso aí é mesmo time alternativo, nível copinha, sofrível. É isso mesmo. Salve, Renato Morte. Rapaz, eu não tenho como negar que eu já não acreditava mais no Cebolinha, concordo com você. Aliás, eu e a torcida do Flamengo, né? Vamos combinar? Nós contra o Cebolinha. Vamos lembrar dos últimos anos do Cebolinha. Cebolinha, depois de fazer uma Copa América espetacular pela seleção brasileira e de ser o destaque absoluto do Grêmio, foi contratado pelo Benfica do Jorge Jesus. Quando o Jorge Jesus troca o Flamengo pelo Benfica, ele pede a contratação do Cebolinha. E o Benfica paga uma fortuna pelo Cebolinha. E já lá, o Cebolinha não conseguiu jogar nada. Tem gente que diz assim, mas o Mister botou ele até de lateral direito. Olha, o Mister tentou fazer ele jogar em algum lugar. E ele não conseguiu, essa é a verdade. Ele não conseguiu. Aí o Flamengo contrata o Cebolinha por um caminhão de dinheiro e o Cebolinha tem como treinador daqui. O Paulo Souza é mandado embora assim que ele chega. Mas aí ele tem o Dorival, depois ele tem o Vitor Pereira, depois o Sampaoli e finalmente chega o Tite. Com o Dorival, que ganhou 2 títulos importantíssimos, com o Vitor Pereira e com o Sampaoli, o Cebolinha não jogou nada. Eu admito que eu estava achando que ele já estava num processo de virar Luan, aquele do Grêmio também, que depois nunca mais jogou nada, até hoje não jogou mais nada. Mas o Tite, olha, isso já é um mérito espetacular do Tite. Não tem como deixar de reconhecer isso. O Tite fez renascer o Cebolinha, como o Dorival tinha feito renascer o Léo Pereira. Quando um técnico treina um jogador numa fase ótima, e esse jogador depois, com outros técnicos, afunda, quando ele reencontra o treinador dos bons tempos, ele tem sempre uma segunda chance para renascer. Porque tanto o Dorival disse para o Léo Pereira, como o Tite deve ter dito para o Cebolinha, é o seguinte, cara, você jogava muito. Você esqueceu de jogar? Você esqueceu de jogar. Me conta aí por que você acha que não está jogando bem. Porque não tem sequência. Porque quando eu jogo de ponta, me bota para marcar lateral. Enfim, o fato é que o Cebolinha, no momento, é o melhor jogador do Flamengo. Verdade. Eu acho que o De La Cruz vai tomar esse posto. Acho que o Arrascaeta vai voltar a jogar muito, ainda mais do lado do De La Cruz. Mas o Cebolinha, hoje em dia, o Bruno Henrique dos 2 milhões, porque o Flamengo admitiu que está pagando 2 milhões por coisa. Disse que não está pagando 2,5, mas 2 ele está pagando. O Bruno Henrique, cara, ele vai ter que remar muito para tomar essa posição de volta. Muito. O Cebolinha não está deixando brecha. E o Bruno Henrique, quando está entrando, não está conseguindo fazer diferença. Não é nem que ele tenha entrado mal hoje, mas ele não está fazendo a diferença. E o Cebolinha está. A verdade é que está. Porque vamos lá, vamos começar a falar um pouco do jogo que interessa, que foi o jogo amistoso, né? Como é que o Tite armou 2 esquemas táticos diferentes? Primeiro tempo, ele jogou com um esquema tático que ele adora nesse momento, nessa fase dele, ele adora, pontas abertas. Então botou o Luiz Araújo na ponta direita, o Luiz Araújo mais uma vez correu e não fez porra nenhuma. Botou o Cebolinha, esse jogou muito, uma barbaridade. O Pedro e 3 homens só no meio campo. Qual era o tripé no meio campo? Era Alan, que para mim não jogou nada hoje de novo. Gerson, que eu acho que jogou bem. Quem era o terceiro, gente? Me deu um branco agora. Peraí, deixa eu ver aqui. Gerson e Matheus Gonçalves. Que até joga nessa posição, mas eu acho que para ser utilizado no profissional, não é nessa posição. É no lado direito. Eu vejo o Matheus Gonçalves, para ser utilizado no profissional hoje em dia, muito mais como um reserva do Luiz Araújo do que como opção para o meio. Mas na base ele jogava no meio. Mas também joga pelo lado. E no Bragantino jogou pelo lado muito bem. Mas aí o Tite inventou essa história, né? Alan, Gerson e Matheus Gonçalves. Muito fraquinho esse meio campo. Acho até que o Gerson jogou bem, mas fraco e com 3 jogadores só. A sorte é que o adversário era um time semi-amador, né? Aqueles times da MLS, são brincadeira, né? Por isso é que eu acho muito complicado quando o Flamengo resolve contratar jogador da MLS, dizendo, o cara é o craque. O Luiz Araújo era o craque do time dele também. O que a gente está vendo ele fazer até agora? Pelo menos até agora, não justificou. O Evander, que o Flamengo tentou 200 vezes, o Evander é destaque na MLS, gente. Vocês viram alguns jogos do Messi na MLS. Gente, ele parece que ele está jogando contra criança. Então, mas bem, o Tite fez essa formação. Como era um time da MLS, Philadelphia Union, não levou perigo praticamente ao gol do Flamengo, e o Flamengo dominou sem grandes sustos. O Cebolinha fez várias boas jogadas, numa delas foi derrubado dentro da área, e o Pedro marcou o primeiro gol. Um pouco mais, bola rolando, daqui a pouco o Cebolinha faz uma jogadaça e faz um gol lindo, né? Bateu de curva, saiu do goleiro, entrou lá no ângulo. 2-0. Sem ser uma exibição de gala, diante do adversário que nós estávamos enfrentando. Mas aí é preciso que se dê algum desconto também, gente. Esse time está no início de temporada, está fazendo ainda pré-temporada, ainda está caprichando no preparo físico, tem uma série de coisas ali que deve se dar desconto, né? No segundo tempo, por que eu me animei mais no segundo tempo? Porque no segundo tempo ele vai e volta com 3 jogadores no meio campo e tira o Luiz Araújo. O De La Cruz entrou no lugar do Luiz Araújo. Então ele passou a ter Pulgar, De La Cruz
Arrascaeta e Vitor Hugo. Vitor Hugo é outro que hoje também não jogou bulhufas. Bulhufas. Acho um jogador razoável para você ter no elenco e tudo, mas já está um pouco desencantado da ideia de que o Vitor Hugo poderia virar um jogador como virou o João Gomes, por exemplo, embora sejam de posições diferentes. Mas, enfim, por que eu gostei dessa formação? Embora não tenha feito gol e tenha ficado só no 2-0. Porque essa formação abre a possibilidade do Tite montar, lá para frente, quando for para valer, um meio-campo com 4 jogadores talentosos juntos. Pulgar, Gerson, De La Cruz e Arrascaeta. Claro, aí você vai ter só 2 atacantes, que no momento, não tem a menor dúvida, são Cebolinha e Pedro. São Cebolinha e Pedro. O Flamengo amanhã, aqui, ó. O Flamengo foi desafiado para jogar por um título mundial aqui contra o City. Um desafio. Cebolinha e Pedro titular, não tem a menor dúvida. Só que eu espero que o Tite entenda que se ele insistir em jogar com um ponta aberto, no caso Luiz Araújo, e apenas 3 no meio-campo, que seriam Pulgar, Arrascaeta e De La Cruz, ele vai ficar com o meio-campo muito aberto. E o Luiz Araújo não é um jogador que vai desequilibrar ali pela direita. Mas, não, nós vamos botar só 3 no meio-campo, que vai ser uma avalanche de ataque pela direita e pela esquerda, o adversário vai ter tempo nem de respirar. Não vai ser o caso. Então, a tendência, eu acredito, é que o Tite vai abandonar um pouco essa ideia férrea de 2 pontinhas abertas, passando a jogar, quando for para valer, com Pulgar, Gerson, De La Cruz, Arrascaeta. Eu vou avisar uma coisa aqui para vocês. Eu vou bloquear todo mundo que vier aqui falar bobagem, porque a matéria que eu dei como é que chama?